O trabalho intitulado Experiências Formadoras no Estágio Curricular Supervisionado em Música é uma pesquisa em andamento de mestrado que tem como principal tema as dimensões da docência no estágio curricular supervisionado. Tem como objetivo compreender como as dimensões da docência estão expressas nas narrativas descritas de estagiários em música. As dimensões da docência, conforme Nova, estão vinculadas ao desenvolvimento profissional, ou seja, o ato de ensinar se dá na relação do professor com a escola. Neste trabalho, correlacionamos as dimensões da docência às categorias experienciais propostas por Jossô. Dentre as dimensões da docência, Nova aponta as pessoais, as profissionais e organizacionais. As pessoais são as características e experiências próprias que cada indivíduo traz consigo. As profissionais são aquelas que ocorrem quando os conhecimentos teóricos são transferidos aos práticos pedagógicos do professor. As organizacionais fazem referência às experiências adquiridas em sala de aula e na escola como um todo, bem como na relação do professor com seus alunos e demais colegas da escola. Contudo, para Abdala, ainda há a dimensão didática, que é aquela que contempla as questões metodológicas do ensino. Utilizamos o termo experiências formadoras para estabelecer uma relação consciente entre os aspectos que são necessários para ensinar, como a atividade, a competência e a afetividade, conforme Jossô. Para compreendermos os significados das experiências consideradas formadoras, ponderamos as reflexões de alguns autores. De acordo com Passege, a experiência tem estreita relação com a formação humana e implica na capacidade do sujeito de entender, julgar e avaliar as situações que lhe ocorrem. Freire considera que os conhecimentos adquiridos das experiências são mais significativos, desde que capazes de transformar a sociedade. Para Jossô, as experiências só se tornam significativas quando delas emergem aprendizagens que estão relacionadas a atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos. Freitas e Abraão esclarecem que a experiência resulta da reflexão do sujeito, da formação sobre as próprias experiências e de compreendê-las de forma que sejam formadoras no sentido da construção de uma identidade existencial. Partindo dessas reflexões, apresentamos 4 categorias experienciais propostas por Jossô, que se referem às aprendizagens e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. As categorias existenciais estão relacionadas às questões pessoais, preocupações e competências profissionais e sociais do sujeito, durante a sua formação. Fazem referência ao sujeito singular plural, por compreender que os conhecimentos aprendidos na relação do eu com o outro são necessários nesse processo. O termo instrumento utilizado nas categorias instrumentais fazem referência ao meio e não ao objeto. Sendo assim, os processos e procedimentos que ocorrem durante a formação do indivíduo no tempo e espaço caracterizam as dimensões das aprendizagens instrumentais. Para a autora, a categoria instrumental envolve todos os domínios da vida prática. Jossô explica que as categorias relacionais tratam das aquisições de comportamentos, de estratégias de trocas e de comunicação com o outro, o saber ser, em relação consigo, com o outro e com o mundo. A 4ª categoria desenvolve o aspecto reflexivo do professor, de pensar suas próprias ações, pensamentos e narrativas. Para a autora, são as aprendizagens reflexivas que permitem a construção do saber pensar. Para compreendermos melhor como as categorias experienciais ocorrem no estágio, analisamos as narrativas escritas dos estagiários encontradas em seus portfólios digitais, mais precisamente em seus relatórios de observações e de atuações. Os portfólios digitais são ferramentas que acompanham o cenário das novas tecnologias. Podem também ser chamados de portfólios eletrônicos ou portfólios
ou e-portfólios. GAT-colaboradores também utilizam a denominação portfólio reflexivo, por essa ferramenta direcionar o sujeito à reflexão da própria prática. Para Carvalho e Porto, o valor do portfólio está no desenvolvimento da prática investigativa dos professores em formação. Nascimento, Brito e Costa destacam que os relatórios de estágio tornam-se momentos de reconstrução pessoal e profissional. Para Materitel, os relatórios são recursos que permitem a expressão e exposição de ideias, concepções e sentimentos. Participaram deste estudo 6 estudantes matriculados na disciplina de estágio curricular supervisionado 3, durante os primeiros semestres de 2022. Inicialmente, eram 8 estudantes, mas ao longo do semestre, 2 desistiram por motivos pessoais. O estágio 3 tem uma carga horária de 108 horas aula, que correspondem a 6 créditos e que foram cumpridos ao longo de 18 semanas, em aulas coletivas presenciais na universidade e em turmas de ensino fundamental e médio em escolas públicas de educação básica. Na etapa da análise dos dados, iniciamos a leitura dos relatórios de observação e de atuação dos licenciandos. Em seguida, organizamos o material do estudo nas seguintes temáticas: observar para compreender, ideias e sentimentos, relação pedagógica e social e ser professor de música na escola. Na temática observar para compreender, apresentaremos as reflexões dos estudantes sobre as observações prévias realizadas na escola de educação básica. Após eles terem realizado 3 a 4 observações, os estagiários passaram a atuar como professores de música nas escolas, e foi a partir de suas impressões e registros que definimos a temática ideias e sentimentos. Para a relação pedagógica e social, consideramos as reflexões dos estagiários sobre a relação professor-aluno. Em seus relatórios, os licenciados refletiram sobre a responsabilidade de ser professor e escreveram também sobre a importância do ensino de música no contexto escolar. Foi dessa forma que surgiu a temática Ser Professor de Música. Sobre observar para compreender, um dos estagiários registrou que, considerando a proposta do plano de ensino da professora e o perfil dos alunos, penso em realizar um projeto que complemente os conteúdos que já estão sendo trabalhados, introduzindo ferramentas e perspectivas contemporâneas de ensino, visando um contato com esse universo mais próximo do perfil jovem dos alunos. percebemos nesse fragmento a preocupação que o estagiário teve em se aproximar do universo de seus alunos. Consideramos deste modo que a observação é um privilégio, pois é a partir dela que os estagiários podem conhecer seu ambiente de trabalho e se preparar para a prática pedagógica. Observamos nos relatórios das primeiras atuações o nervosismo de alguns estagiários frente às tomadas de decisão na sala de aula, dentre eles: eu estava um pouco nervoso, mas aos poucos, enquanto explicava os aquecimentos corporais, fui me acalmando. Eu acabei me confundindo um pouco na explicação e perdi um pouco a atenção dos alunos. Aliado a isso, eu esqueci uma parte da melodia e precisei abrir a apresentação no Google. os sentimentos que surgem de uma realidade vivida estão relacionados às categorias experienciais propostas por Jossor, que define como aprendizagens constitutivas de autoconhecimento como ser psicossomático nas nossas dimensões do ser no mundo, nos registros de expressão e nossas competências genéricas transversais particulares. Relacionamos a categoria experiencial à dimensão pessoal proposta por Nova, por concordarmos que a aprendizagem também consiste nos conhecimentos e experiências próprias. Preciso ser mais claro nas explicações das regras do jogo, para evitar confusões e desencontros. Também percebi que os alunos possuem uma bagagem de repertório rítmico e que conseguem ensinar isso para outras pessoas. Para Jossou, essas são as aprendizagens relacionais, pois consistem na relação do eu
com um outro, característica que a autora define como saber ser, ou seja, compreender sobre si e as próprias experiências para poder, então, contribuir na formação do outro. A aprendizagem relacional vai ao encontro da dimensão humana e relacional proposta por Nova. O autor valoriza a interação entre os professores, alunos e demais membros da escola no processo de ensino. Ao escrever sobre a formação acadêmico-profissional, um estagiário valorizou a relação com o outro e o contato com os colegas, sentindo-se parte desse grupo. Ele registrou: parte de um coletivo de pessoas que estão dispostas a aprender e a construir o hoje, compartilhando juntos o significado que a música e que os professores têm na escola. Outro estagiário declarou: apesar de não ter vivido outra experiência como docente, sabia o que representava estar dando aula nesse espaço específico, mas também a importância e a responsabilidade de se trabalhar com música. Essas declarações vão ao encontro das aprendizagens reflexivas propostas por Jossô, pois permitem a construção do saber pensar nas referências explicativas e compreensivas. Diante dos fragmentos de texto apresentados, percebemos que o ato de escrever e ler sobre as próprias ações contribuem para uma reflexão mais aprofundada da prática docente. Esse processo está vinculado a uma reflexividade narrativa, como afirma Passege. Diante do estudo para esse trabalho, percebemos que as observações realizadas no início do estágio contribuíram para a compreensão do ambiente de trabalho e das atividades musicais a serem realizadas pelos estudantes. Verificamos que o uso dos portfólios digitais e a escrita dos relatórios de estágios proporcionaram o entendimento da própria prática e promoveram a ação reflexiva durante a formação acadêmico-profissional. Podemos afirmar que os princípios da abordagem autobiográfica nos auxiliaram a pensar na integralidade dos estudantes em formação, bem como na análise de suas narrativas escritas. Por fim, percebemos que a dimensão da docência também se faz presente no estágio, e que as experiências formadoras são aprendizagens que contribuem para a formação docente do futuro professor de música. Aqui estão apresentadas algumas das referências usadas no nosso trabalho. Obrigada e desejamos um bom encontro a todos.